Do box Terríveis Mestres, temos aqui um livrinho que compila alguns contos do autor Edgar Allan Poe, que é este aqui de cima, esse do bigode. O livro é bem fininho, compila aqui 6 contos dele, também um poema, A Queda da Casa Usher, que é um conto sobre uma casa, né, que é meio assombrada ali, um visitante vai visitar a casa. E, bom, eu não lembro muito bem da história, mas eu sei que no final a casa inteira desaba, por isso que é A Queda da Casa Usher, né? Eu também sei que teve a Netflix fez uma adaptação sobre esse conto. A Máscara da Morte Vermelha, ou da Morte Rubra, em algumas traduções. Basicamente estão ali confinados num lugar meio isolado ali, várias pessoas, e estão num baile. E de repente surge uma pessoa com uma máscara vermelha. E meio que outras pessoas começam a morrer por causa daquela entidade que surgiu. O Gato Preto. Basicamente temos um personagem ali que é meio que um psicopata, sociopata, algo assim, que tem um gato e uma esposa. Ele maltrata muito os dois, tanto o gato quanto a esposa. Depois ele mata esse primeiro gato. Depois ele tem outro gato e também maltrata esse gato aqui. Só que aí acontece um negócio lá que meio que é desvendado um mistério sobre esse gato, sobre ele, que é um plot twist que eu não lembro agora direito, mas é bem interessante esse conto. Pequena Conversa com a Múmia. Bom, tem alguns paleontólogos que eles meio que fazem um negócio de roubar um sarcófago antigo que é encontrado. E lá eles abrem o sarcófago. E lá dentro dele está uma múmia que está viva. E a múmia começa a falar sobre como era a sociedade deles lá na época das múmias. E que lá na sociedade deles, eles meio que têm esse negócio de se entrar no caixão, virar uma múmia, dormir por alguns milhares de anos ou centenas de anos e depois acordar de boa. E no caso essa múmia está fazendo isso nesse momento. É um conto bem viajado, mas é muito interessante. A verdade sobre o caso do Sr. Valdemar. Basicamente tem um personagem que é um hipnólogo, que ele vai querer então hipnotizar uma pessoa no leito da morte, que é o Sr. Valdemar. E ele consegue hipnotizá-lo, consegue falar com ele e tal, consegue meio que impedir ele de morrer, mas não exatamente, é um mistério essa coisa, né? E ele começa a conversar lá e o Sr. Valdemar consegue ter a vida estendida por vários meses, até que então ele volta lá, hipnotizado ainda, e pergunta coisas pro Sr. Valdemar. E acontece uma coisa aí, enfim, um conto muito legal. O Barril do Amontilhado, que é uma merda. E o poema famosíssimo dele, que é O Corvo, que tem aqui a tradução do Machado de Assis e do Fernando Pessoa. E eu particularmente gostei mais do Machado de Assis. E eu gostei desse livro aqui em geral, tirando o conto Poema de Amontilhado, né, que é horrível, os outros contos dele que são muito legais, muito interessantes, embora não sejam muito painzinhos assim, né, porque tem uma linguagem meio complexa, digamos assim, meio poética e tal, mas é muito interessante aqui o Edgar Allan Poe. Quero comprar mais livros dele, que tenham mais contos dele.